Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras pedem, pra gente que nós abramos o nosso coração para sermos o bom terreno onde Deus pode plantar sua palavra, e alegrar-nos nos frutos abundantes, e que a gente possa realmente se alegrar, nos frutos abundantes que ela produz em nossas vidas. Então, a primeira leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 a 5, depois o versículo 9 a 15. Êxodo, capítulo 16, versículo 1 a 5, depois o versículo 9 a 15. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Depois disso, disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os olhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, essa primeira leitura mostra pra gente o maná do deserto que Deus manda para o povo de Israel, que o povo de Israel estava com fome, estava implorando, para sair dali, e estava implorando realmente para se alimentar, e aí o Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu, e o povo sairá diariamente, só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. Então, Deus ouviu as lamentações, as murmurações do povo de Israel e atendeu o pedido deles. É a mesma coisa com a gente, Ele ouve a nossa voz, Ele nos atende, Ele sempre está ao nosso lado, ajudando-nos a superar todos os problemas. Então, que a gente possa realmente sempre confiar em Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou toda a multidão. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus hoje nos conta no Evangelho a parábola do semeador. Então, há 3 elementos, na parábola hoje: o semeador, a semente e o terreno. O primeiro e o segundo são constantes, e são sempre bons, porque o semeador, levando para a nossa realidade, o semeador é o próprio Cristo. E a semente é a palavra do reino, que ele prega, semeando-a nos corações dos homens. Então, essas 2 coisas, são constantes e são sempre bons. Então, no caso, o terreno, são os corações dos ouvintes, que variam de pessoa para pessoa, como Jesus contou aqui nessa parábola. O que distingue um coração do outro é a disponibilidade que ele tem para acolher a palavra de Deus dentro do coração dele. Então, para isso, ele acolhe a palavra semeada, e dá todo o espaço necessário para que ela possa brotar. E aí ela brota, floresce e produz frutos. Então, entre os 4 tipos de coração que Jesus cita aqui nessa leitura do Evangelho, só um serve para ser verdadeiramente terreno do reino. Há o coração que se torna inacessível à palavra e nunca a recebe, que é a semente que cai à beira do caminho, e os pássaros comeram. Essa é aqui na explicação que Jesus faz, fala aqui que significa um coração que se torna inacessível à palavra e nunca a recebe. O outro, que só lhe oferece a superfície, incapaz de sustentar a palavra a longo prazo, que é as sementes, que caem em terreno pedregoso, que brotam, mas quando o sol aparece, as plantas ficam queimadas. O outro ainda, que pretende dar espaço a os 2 grãos, irreconciliáveis, a palavra do reino e o sussurro da preocupação humana, e essas acabam sufocando a palavra, que é justamente a semente que cai no meio dos espinhos. Os espinhos crescem e sufocam as plantas. Aqui Jesus está falando das pessoas que dão espaço aos 2 grãos, a palavra do reino e as preocupações, que acabam sufocando a palavra. E tem a semente de terra boa, que é a receptividade, a profundidade, a exclusividade, para produzir o seu fruto, que é justamente a semente que cai em terra boa, que é aquela que acolhe a palavra, e que recebe com alegria, acolhe a palavra e que dá frutos. São essas sementes que nós devemos ser. A semente, o terreno bom, é esse terreno que nós devemos ser, o terreno bom, aquele onde a palavra é semeada, brota, floresce e produz frutos, tá certo? Então, que a gente realmente possa refletir bastante sobre isso e que nós sempre possamos ser terreno bom para que a palavra de Deus floresça, brote, e dê frutos dentro do nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.